Olá, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado lá. Deu certo fazer a atividade? Então é isso. Aposto é aquilo lá que eu expliquei para vocês. Só que eu resolvi pegar esse material aqui. É uma apostila bem interessante, uma apostila para concursos, tá? E ela traz os tipos de aposto e também traz outro assunto que a gente precisa conhecer, o assunto vocativo. Então, o que eu vou fazer é utilizar essa apostila e também vou disponibilizá-la aqui para vocês, beleza? Para que vocês tenham mais material ainda para poder estudar. Então, nesse vídeo, vamos conhecer aí os tipos de aposto e também o vocativo, tá? Acompanhe comigo a leitura. Olha só, aposto é o termo que explica, desenvolve, identifica ou resume um outro termo da oração, né? Independente da função sintática que esse termo aí, o aposto vai explicar, exerça, tá? Qualquer termo da oração pode ser cabível ali a utilização de um aposto, beleza? Então, existem alguns tipos de aposto. Um deles é o chamado aposto explicativo, tá? O que é que diz aqui o aposto explicativo? Então, o aposto explicativo identifica ou explica o termo anterior. Então, a palavra anterior. Ele é separado do termo que identifica, né? Pode ser separado, como eu já falei, por vírgula, dois pontos, parênteses, travessões, beleza? Então é isso aí. Assim como você identificou naquele texto lá os apostos, agora você vai saber o nome deles. Então, aqui nós temos o aposto explicativo. Olha o exemplo que a apostila traz. Terra Vermelha, romance de Domingos Pellegrini. Conta a história da colonização, né, de Londrina. Então, olha só, Terra Vermelha é o nome do livro do romance escrito pelo Domingos Pellegrini. Então, essa parte que está entre vírgulas é o que nós chamamos de aposto explicativo, porque ele explica o que é a expressão Terra Vermelha, né? Terra Vermelha é o romance de Domingos Pellegrini. E a frase, né, a oração continua. Terra Vermelha conta a história da colonização de Londrina. Pois é, para você saber o que é Terra Vermelha, foi interessante usar um aposto explicativo. Beleza? Então vamos conhecer também o aposto especificador, tá? Aposto especificador. Vou descer um pouquinho aqui para você ler comigo. Então, aposto especificador. O aposto especificador, ele individualiza ou especifica um substantivo de sentido genérico. Então, algum substantivo comum, substantivo que se refere a uma grande quantidade de coisas. Então é isso. E não tem pausa, tá certo? Geralmente é um substantivo próprio, olha só, o nome de uma pessoa, que individualiza um substantivo comum. Então, olha só, o professor José Maria mora na rua Santarém. Então, nós temos aqui José, né? Desculpa, o professor José mora na rua Santarém. Então, professor José, nós temos aqui um substantivo comum e aí logo em seguida vem o aposto especificador, que é José, né? O aposto especificador geralmente é um substantivo próprio. Aqui eu tenho outro, olha só. Rua, substantivo comum. Santarém é o meu aposto especificador, porque ele está especificando a palavra rua. Na cidade de Londrina. Então, aqui eu também teria um aposto especificador, beleza? Então é isso. Nós temos também o aposto enumerador. Olha só, vamos ler aqui o aposto enumerador. O aposto enumerador é uma sequência de elementos usada para desenvolver uma ideia anterior.
Então, por exemplo, o pai sempre lhe dava 3 conselhos. E aí, pessoal, olha só, 3 conselhos. A gente quer saber que conselhos são esses, né? Então, é uma sequência de conselhos, não é isso? Então, logo após a palavra 3 conselhos, você percebe que aparece o 2 pontos. Esse 2 pontos, ele vai indicar para a gente justamente um aposto enumerador, uma sequência de apostos. Então, o primeiro conselho aqui do pai é: nunca empreste dinheiro a ninguém. O segundo é: nunca peça dinheiro emprestado a ninguém. E o terceiro é: e nunca fique devendo dinheiro a ninguém. Então, 3 apostos explicando, né, enumerando aí a palavra, a expressão 3 conselhos. Então, os apostos são esses conselhos aqui que foram dados pelo pai. Ok? Olha outro exemplo. O escoteiro deve carregar consigo seu material. Então, que material? Que material é esse? Né? 2 pontos, aí vem o aposto enumerador. Mochila, saco de dormir e barraca. 3 apostos enumeradores da palavra material. Ok? Então perceba que o aposto é isso, é uma explicação, é um resumo, é uma sequência de palavras que vai explicar alguma coisa, geralmente o termo anterior. Nós temos também o chamado aposto resumidor. O nome já está dizendo, né, pessoal? Resumir. Ele vai resumir uma situação. Olha só, o aposto resumidor é usado para resumir termos anteriores. É representado geralmente por um pronome indefinido. Exatamente. Ele é um pronome indefinido, tá? E assim ele vai resumir as coisas. Olha só, alunos, professores, funcionários. Resumindo, ninguém deixou de lhe dar os parabéns. Tá vendo aí? Ninguém é o meu pronome indefinido, tá? Ninguém. Ele está resumindo todas essas palavras que foram ditas antes. Ok? Eu poderia usar um outro pronome indefinido. Alunos, professores, funcionários, todos não deixaram de lhe dar os parabéns. Então, todos é outro pronome indefinido, ok? Então, conheça os pronomes indefinidos. Eles vão te ajudar a identificar aí o aposto resumidor. Então, galera, aposto é uma explicação, é um resumo, é uma sequência explicativa do termo anterior, de uma palavra que vem antes na frase. E os apostos estão sempre acompanhados por vírgula, colocados depois de 2 pontos, como é o caso do aposto enumerador, né? Podem vir também entre parênteses ou no meio entre os travessões, tá? São maneiras de identificar para o leitor que aquilo ali é uma explicação do termo anterior, da palavra que veio antes. Beleza, galera? Bem, e vocativo? Pelo amor de Deus, vocativo é que é fácil mesmo, né? Olha só, para você que ainda não sabe o que é um vocativo, a nossa apostila aqui vai nos ajudar. A apostila diz o seguinte: vocativo é um termo independente que serve para chamar por alguém, né? A outra maneira de falar chamar alguém é interpelar, ou, se você quiser, invocar. Beleza? Então, o vocativo, você vai invocar alguém, você vai chamar alguém, você vai interpelar por alguém, ok? Um ouvinte ou até um ser imaginário, né? Por exemplo, ó Deus, perdoe esse pobre coitado. Então, o que nós temos aí, esse ó Deus, é o meu vocativo, porque eu estou invocando Deus, eu estou falando com Deus. Beleza? Então, vocativo, pessoal, é basicamente isso. Então, você está vendo aí na questão, né? Olha só, nós temos uma questãozinha aqui. E aí, galera, o desafio agora é justamente esse. Você vai colocar as respostas dessa questão aqui embaixo. Tudo bem? Então, basta você parar o vídeo, dar uma pausazinha no vídeo, que a imagem vai ficar aparecendo para vocês. E aí vocês vão poder
responder essa questão. Olha o que ela diz. Nas frases seguintes, aponte o aposto e o vocativo. Então, é isso que você vai colocar aí como resposta. Você vai colocar a letra A e vai dizer quem é o aposto e entre parênteses coloca o aposto, os apostos dessa frase. Se aparecer na frase A vocativo, você coloca vocativo e aí coloca o vocativo dentro desse parênteses, para a gente identificar que você sabe identificar, no caso, os apostos e os vocativos. Na letra B, do mesmo jeito, pode escrever na sequência. Letra B, aposto, abre o parênteses e escreve os apostos da frase B. Se tiver vocativo, abre parênteses, escreve o vocativo da frase B. Beleza? E assim você vai fazer até chegar na frase G. Ok? Tudo isso cabe nessa caixinha que tem aqui embaixo